Vamos para as informações. Eu vou começar falando do provável time titular para pegar o Madureira, jogo nessa quinta-feira, lá no estádio Amigão, em Campina Grande. Jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca. E por falar em Campeonato Carioca, já vou emendar uma informação aqui. Portuguesa e Flamengo, pela oitava rodada, vai ser em Uberlândia. Volta Redonda e Flamengo pela quinta rodada será no Mané Garrincha, como vocês já sabem. E Portuguesa e Flamengo, oitava rodada em Uberlândia. Alô, galera de Uberlândia, o Flamengo já tem até logística para ir para esse jogo. Eu não vou falar o nome do hotel aqui, porque a pessoa me pediu, mas o Flamengo já até reservou o hotel para poder ficar hospedado na cidade. Esse jogo está marcado dia 5 de fevereiro, 3 dias depois da Supercopa do Brasil contra o Botafogo. Então, alô, povo de Uberlândia, bota aí na sua agenda, dia 5 de fevereiro, caso não mude a data, né? Flamengo vai atuar contra a Portuguesa aí na cidade de vocês, beleza? Mas vamos falar do Flamengo que vai a campo daqui a pouco para pegar o Madureira. Tem uma mudança, tá bom? No treino de ontem, o treinador Kleber, ele fez uma mudança em relação ao time titular que começou a última partida na derrota. Ele botou o Alacian no lugar do Guilherme, tá? No ataque, na ponta esquerda ali. Então, a provável escalação do Flamengo para pegar o Madureira daqui a pouco: Diogo Alves, Daniel Salles na lateral direita, Pablo e Cleiton novamente a dupla de zaga, Zé Wellington, Ryan, Fabiano, o Alacian, Lohan, Thiaguinho e Carlinhos. Cara, eu não consigo entender o porquê da escalação do Thiaguinho, de verdade. O Pablo eu até entendo, tem alto salário, tem que jogar mesmo, tem que dar a vida, tem que correr atrás. Agora, o Thiaguinho, para mim, não faz o menor sentido a escalação desse jogador. Mas o Kleber, treinador que está comandando essa equipe aí alternativa, entende que o Thiaguinho tem que ser titular. Quero a opinião de vocês, o que vocês acham? Vocês fariam mais mudanças? Confesso que eu quero ver o Lohan jogando mais bola, quero ver o Cleiton, zagueiro, jogando mais bola. Então, podem opinar à vontade aí. Vamos falar agora do Ayrton Lucas, galera. A imprensa turca novamente noticiando que o Fenerbahçe iniciou negociação, negocia a contratação do lateral esquerdo ao Flamengo, que o lateral esquerdo já tinha até topado a proposta, já tem um acordo salarial. Galera, fui ouvir o lado do jogador, o lado do Flamengo, não chegou nada para o Flamengo. O jogador, pelo que me relataram, não quer sair do Flamengo, não tem conversas em andamento. Óbvio, ninguém pode proibir o Fenerbahçe de mandar uma proposta para o Flamengo. Agora, ninguém pode obrigar o Flamengo a aceitar a proposta, a não ser que seja algo irrecusável, o que não vai ser, né? O que não vai ser, porque o Flamengo precisa do Ayrton Lucas. O Vinha a gente não sabe quando volta, o Flamengo não sabe quando volta. O Alexandre a gente sabe que tem uma idade avançada, então não vai aguentar o ritmo de jogo frenético que é o calendário do futebol brasileiro. Então o Ayrton Lucas é um jogador importante. Pelo que eu ouvi, tanto do Flamengo quanto do lado do jogador, não tem absolutamente nada. Vamos falar agora, galera, de um assunto, o principal assunto do vídeo, tá? Dívidas. Porque ontem uma pessoa me chamou no WhatsApp, uma pessoa do Flamengo, falou: Vene, é o seguinte, apura aí, porque hoje eu estava numa mesa com alguns advogados aí do futebol e todo mundo falando nessa mesa, todo mundo falando que o Flamengo vai entrar na FIFA para cobrar alguns clubes portugueses. Corre atrás aí, porque foi o que eu ouvi. E aí fui correr atrás. E a informação que eu recebi é que o Flamengo notificou o Estrela Amadora e o Leixões, lembrando que o Leixões era o clube que a última gestão, a gestão Rodolfo Landim, tinha uma negociação muito avançada, bem encaminhada, para poder, entre aspas, comprar grande parte desse clube, do Leixões, ou seja, comprar o Leixões ali, administrar o Leixões. Estava bem adiantado, só que na ocasião o presidente do Leixões não foi para frente, não assinou, porque queria esperar as eleições. Como a chapa do Landim e do Rodrigo Dutra não ganharam, o negócio esfriou, porque o BAP, o vencedor da eleição, não tem interesse nessa situação, muito pelo contrário, né? No período pré-eleitoral ele sempre foi contra essa situação. E aí o que eu apurei foi o seguinte, que o departamento jurídico do Flamengo, da gestão do BAP, identificou dívidas do Estrela Amadora e do Leixões em relação à negociação com os jogadores que deixaram o Flamengo e foram para esses respectivos clubes. O que me passaram em relação
ao Leixões. Eu, inclusive, vou ler exatamente o que eu botei no meu Twitter, tá? Informação importante: a nova gestão do Flamengo identificou que em várias negociações de venda de jogadores para Leixões e Estrela Amadora, o clube não recebeu as quantias que deveria. O departamento jurídico do Fla notificou os times portugueses e, caso não seja pago em 48 horas, a FIFA será acionada. Aí eu fui e botei mais detalhes das dívidas. Estrela Amadora, valor vencido 31/10/2024. O valor acordado para pagamento, 2 milhões de euros, 323.359. Juros, 57.730. Multa, 230 mil. Valor total devido, 2.611.089. Leixões, parte do valor da compra de Verton, o atacante, 175 mil euros não foram quitados. E eu acabei de receber uma informação aqui, ó, tô gravando o vídeo, Igor Jesus, Estrela Amadora, também não pagaram. Tá? Amigo, não tem jeito, os caras não pagaram ao Flamengo. E aí o Flamengo agora notificou esses clubes. Vene, em real dá quanto? Estrela Amadora devendo 2.300.000 euros, dá 14 milhões de reais, mais 2.600.000 euros de multa e de juros. Tá? Já o Leixões, 175 mil euros, dá 1.100.000. Vamos botar 1 milhão aí. Então, galera, é muita grana. O Flamengo tem que receber muito dinheiro do Estrela Amadora e do Leixões. O que mais me preocupa é por que a antiga gestão não cobrou essa dívida anteriormente. E aí existe um problema de fluxo do caixa muito por conta disso. Foi o que me relataram no Flamengo. Vene, se a gente vai ser recebido isso, cara, se você parar e analisar, é quase 3 milhões que o Estrela Amadora, 3 milhões de euros que o Estrela Amadora deve ao Flamengo. É muito dinheiro, gente. 3 milhões de euros você contrata um jogador. É mais da metade do que custou o Juninho, por exemplo. O Juninho custou 5 milhões de euros, pagos em 3 parcelas. O Estrela Amadora deve praticamente 3 milhões de euros ao Flamengo, é mais do que a metade. 3 milhões de euros você consegue contratar talvez um bom zagueiro para compor elenco. Então não dá para normalizar esse tipo de situação, não dá para a gente, beleza, faz parte. Não faz parte. Não faz parte. O Flamengo está certo, tem que cobrar mesmo, tem que ir à FIFA, entendeu? E agora a gente vai ficar acompanhando isso aí de perto para trazer todas as informações para vocês. Espero que vocês tenham gostado, continuem acompanhando o canal Vene Casagrande. E só para deixar claro, até a gravação desse vídeo, procurei o presidente do Leixões e do Estrela Amadora. Até o momento não fui respondido por eles e, obviamente, se eles me responderem, no próximo vídeo eu comento aqui para vocês também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Beijo, forte abraço, até o próximo vídeo. Vamos para as informações. Vou começar falando do BAP, presidente do Flamengo. Ele não está no Brasil, ele está nos Estados Unidos, mas não está em Orlando com a delegação rubro-negra. O que ele está fazendo nos Estados Unidos? Ele foi para Nova York se reunir com o presidente da FIFA, por um motivo super especial. Está tendo um evento, um kick-off, que eles chamam, né, do Super Mundial, que o Flamengo vai disputar no meio da temporada. E lá nessa reunião, o BAP, presidente do Flamengo, ele presenteou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, com uma camisa do Flamengo e escrito o nome do presidente da FIFA, Infantino, e o número 25, em alusão, obviamente, à temporada de 2025, temporada essa que vai ter o primeiro Super Mundial e o Flamengo vai disputar. Obviamente que a saída do BAP lá estreita laços, estreita relação, isso é importante demais. Eu acho que o mandatário rubro-negro está certo sim, fazer parte, óbvio que está certo, ele foi convidado, tal como outros clubes foram convidados, tem outros representantes também, o Fluminense deve ter mandado alguém, o Palmeiras deve ter mandado alguém, o Botafogo deve ter mandado alguém. No caso, o Flamengo foi o presidente BAP e ele está certíssimo em se fazer presente nesse evento tão importante com o presidente da FIFA. Mas eu não gosto do presidente da FIFA. Não tem jeito. Ele é o atual presidente da FIFA, é ele que comanda a FIFA. Então, o presidente do Flamengo não vai simplesmente porque o presidente da FIFA é benquisto. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Falando de futebol, o Juninho
Por enquanto, o único reforço para a temporada 2025 foi regularizado na CBF como jogador do Flamengo, está apto para entrar em campo. Vene, quando que ele vai entrar em campo? Fisicamente, ele está bem. Obviamente que vai depender da análise aí do técnico Felipe Luiz, quando eles retornarem aos Estados Unidos. O Ninho não vai para os Estados Unidos, vai ficar aqui treinando no Ninho do Urubu, junto, inclusive, com Cebolinha, com Pedro, com Vinha, que estão fazendo trabalhos diariamente no Ninho do Urubu, enquanto o elenco que disputa o Campeonato Carioca faz esse tour pelo Nordeste aí para essas 4 primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Por falar em Campeonato Carioca, falei no último vídeo, vou falar aqui novamente para a audiência rotativa, para quem não acompanhou no último vídeo. O Flamengo, pela 8ª rodada, vai disputar um jogo fora de casa também, contra a Portuguesa. A Portuguesa é mandante, recebeu uma proposta, o Flamengo topou essa proposta, vai receber R$1,5 milhão de reais, e esse jogo será disputado em Uberlândia, lá no Parque do Sabiá. Alô, galera de Uberlândia, muita gente me manda mensagem de lá me perguntando sobre isso. O Flamengo já tem até hotel marcado. Eu vou ver o nome do hotel aqui para ajudar a galera de Uberlândia, porque muita gente me perguntou isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, é o Mercury Uberlândia, tá, galera? Para quem é torcedor aí de Uberlândia, já vai se organizando, porque dia 5 de fevereiro está previsto esse jogo para acontecer contra a Portuguesa. Vamos lá, galera. Dívidas, falei no último vídeo, das dívidas que o Estrela Amadora e o Leixões, clubes portugueses, têm com o Flamengo. Entrei em contato com esses dirigentes não negaram as dívidas, pelo contrário, apenas me fizeram ameaças dizendo que eu não teria mais informações com eles, que eu sou jornalista colado com o Flamengo, por isso que essa notícia está sendo publicada por mim. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os caras devem e a culpa é do jornalista que está apenas noticiando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E foi o que eu falei para eles. Não sou mendigo de informação. Eu faço o meu papel. Se não quiser me passar mais informação, não quiser mais falar comigo porque eu noticiei uma verdade, a minha preocupação é sempre falar a verdade. Eu noticiei uma verdade e a culpa é minha. Os caras são caloteiros, os caras estão devendo ao Flamengo e a culpa é do jornalista. A culpa é deles que não pagaram. Eu estou apenas fazendo o meu papel, que é informar. E óbvio, sempre de maneira correta. E foi o que eu fiz. Tentei ouvi-los. Não negaram, pelo contrário. Inclusive, um dirigente do Leixões disse o seguinte: calma, amigo, todo mundo no futebol deve, mas todo mundo paga. Às vezes paga atrasado, mas paga. Mas você que gosta que lhe deem notícias devia ter pedido o contraditório ao clube, mas não, você babou o ovo de quem lhe dá jeito. Por isso vai ter sempre notícias de lá, não daqui. Mas cuidado que muitas vezes já vi grandes amigos virarem inimigos e um dia vai ser consigo e sua fonte Flamengo. E aí eu respondi o seguinte para ele: você está me ameaçando? Aí ele falou: eu? Onde vês ameaça? Digo-te para teres cuidado que às vezes os nossos amigos que nos dão notícias deixam de ser amigos e depois pelo caminho perdemos amigos que nos ajudaram. E essa expressão cuidado não é cuidado de ameaça, é cuidado de alerta. Eu fui e respondi para ele: eu não sou mendigo de notícias, a minha preocupação é sempre noticiar a verdade. Se você quiser deixar de falar comigo porque eu noticiei uma verdade, o problema é seu. Acho que você não me conhece mesmo. Eu sou um cara profissional e ético, você está me confundindo. Você é caloteiro e a culpa é minha? Agora acho bom você parar de ameaças, beleza? Aí ele respondeu: eu ia te responder, mas não vale a pena. Eu falei: ok, então paramos por aqui, você já falou e você já faltou respeito. E foi assim que terminou essa situação, ou seja, eles confirmando que de fato deve, todo mundo deve, todo mundo deve. Então se todo mundo matasse, ele ia matar também. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso é um absurdo. Estamos falando de um dirigente do Leixões, clube que o Flamengo iria comprar com a antiga gestão. Só para vocês terem noção do nível de absurdo que é essa situação. E eu não vejo ninguém falar. É só o Vene Casagrande que fala. Por que isso? Por quê? Fica esse questionamento. Por quê? Ninguém vai falar? Vamos para o próximo assunto. Demissões em massa. O Flamengo hoje emitiu um comunicado que eu vou ler para vocês aqui. Deixa eu só pegar aqui, imprensa, vamos lá, vou pegar o comunicado aqui na íntegra, não é grande o comunicado, tá? O Clube de Regatas do Flamengo informa que está promovendo uma reestruturação estratégica
nas categorias de base, com o objetivo de fortalecer ainda mais seu papel como formador de grandes talentos do futebol, uma marca do DNA rubro-negro. Essas mudanças estruturais visam alinhar as categorias de base do clube e a filosofia de trabalho adotada no futebol profissional, garantindo uma integração vertical das ideias e padronização do modelo de jogo. A reformulação ainda inclui a adoção de práticas mais modernas, replicadas nos principais clubes do mundo, com foco na otimização de processos, funções e elencos. Beleza. Foram várias demissões. Inclusive, hoje o perfil Flabase disse que foram quase 30 demissões de profissionais. Eu avisei a vocês no dia 1º de janeiro. No dia 1º de janeiro, eu soltei a seguinte informação. No primeiro momento, a nova gestão do Flamengo com José Boto identificou que, tanto na categoria de base quanto no profissional, há mais profissional do que o necessário. O entendimento é que, em relação a grandes clubes da Europa, há mais cargos empregados do que o necessário, com muitos sem utilidade. Na categoria de base, após levantamento de dados, entenderam que até jogador é um número exagerado atualmente. E aí veio essa quantidade de demissões hoje, dia 16 de janeiro. E eu fui e publiquei o seguinte, quer ver? Vou ler exatamente aqui. As demissões no profissional e na categoria de base do Flamengo não são surpresas. Avisamos no dia 1º de janeiro que a nova gestão, no primeiro momento, identificou que existia digamos assim, esse exagero de profissionais, vários fazendo a mesma função. Então, para que você ter vários profissionais fazendo a mesma função? E hoje eu trouxe mais uma informação. Cerca de 90 jogadores das categorias de base, sub-17, sub-16, sub-15, sub-14, sub-13, sub-12, sub-11, vão ser desligados. A ideia é enxugar para gastar menos e produzir mais. Gente, não é nenhum absurdo isso. É óbvio que tem alguns profissionais que estão saindo porque não fazem parte da confiança da gestão que entrou. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Ah, mas o BAP disse antes da eleição que não teria demissão em massa. Gente, ele disse isso porque, obviamente, ele não sabia o cenário que ele iria encontrar. Então, eu acho que ele não poderia ter prometido ou se prometeu. Eu confesso que eu não vi se ele prometeu, porque eu estou vendo muitos torcedores argumentando isso. Eu confesso que eu não vi se ele prometeu, pelo menos na live que eu fiz com ele, ele não prometeu. Agora, se ele prometeu, ele errou aí, porque ele não sabia o cenário que ele iria encontrar. E o cenário que ele encontrou, gente, é tenebroso. As pessoas me falam, Vene, o Flamengo parece um banco, é um monte de gerente. É gerente para lá, gerente para cá na categoria de base, um monte de gente fazendo a mesma função, um monte de aspone. Isso não é o Vene que está falando, são as pessoas de dentro do Flamengo que falam. Então, se está fazendo isso, é para o bem do clube. Gente, não faz o menor sentido você demitir um monte de profissional porque você quer o mal do clube, isso não faz o menor sentido. Ah, são profissionais talentosos, beleza, outros que vão entrar também são talentosos, ponto. E ponto, tá certo, tem que enxugar. Eduardo Bandeira de Melo fez isso quando entrou também, vocês vão se recordar disso. Não é nenhum absurdo, pelo contrário, se tem um monte de gente que não faz nada ganhando salário alto, para que você vai manter? Gente, isso é um clube de futebol. Isso é um clube de futebol. Ah, mas coitados, faz parte. É o mercado, isso é o mercado. E se você consegue fazer mais, gastando menos, é o ideal para o clube. É o ideal para o clube nesse momento. Sobre outro assunto, galera, vamos lá. Mais um jogador do Flamengo foi procurado aí nas últimas horas por um clube do exterior. Publiquei o seguinte nas minhas redes sociais: a diretoria do Flamengo nas últimas horas foi procurada pelos empresários de Luiz Araújo e comunicada que o Al Rayyan do Catar, clube que Arthur Jorge acabou de assumir, queria saber condições financeiras para abrir negociações para contratar o atacante. A resposta dada aos empresários foi que o valor é acima do que foi pago para tirá-lo da MLS e que o clube não deseja negociar Luiz Araújo. Os representantes, portanto, avisaram ao Al Rayyan que não seria possível iniciar tratativas nesse momento. José Boto, em recente entrevista coletiva, garantiu que o Flamengo não vai negociar jogadores importantes e Luiz Araújo faz parte desse grupo. Então, mais um jogador do Flamengo procurado e mais um não que o Flamengo deu nessa procura, nessa sondagem, como vocês quiserem chamar. E tá certo, para mim o Luiz Araújo tem que ficar. O Luiz Araújo é um jogador extremamente importante, taticamente falando,
é um dos melhores do Flamengo. O cara joga muito sem a bola, entende de futebol, entende de posicionamento, e com a bola nos pés ele foi muito importante até a lesão dele na temporada passada. Era titular, inclusive. Então, tá certo, o Flamengo tem que ficar assim com ele. Vocês acham que deveria vender, pensar em fazer dinheiro? Podem comentar à vontade. Tamo junto. Beijo para vocês, forte abraço. Fui! Hora de falar sobre o Flamengo, que ganhou ajuda importante de sua patrocinadora Master para a tentativa de contratar Neymar. Fui o primeiro a falar na terça-feira que o Neymar discute a rescisão do seu contrato com o Al Hilal. E esse rompimento pode acontecer até a próxima semana. O Neymar não descarta vir jogar no Brasil primeiro, antes de se mudar para os Estados Unidos, até por isso o Santos é favorito. O Flamengo namora a possibilidade de contratação do Neymar há bastante tempo, e é aqui que surge a novidade. O Gabriel Reis contou que a Pixbet, patrocinadora oficial do Flamengo, se dispôs a ajudar o Flamengo no pagamento dos salários do Neymar, caso exista um acordo entre as partes. A ideia da Pixbet é repetir feitos da Superbet em relação ao São Paulo. A empresa paga R$1 milhão por mês do salário do Oscar, e da Esportes da Sorte em relação ao Memphis Depay. O Memphis recebe 2.900.000 por mês, ou melhor, 3.100.000 com a atualização do euro. Lá no Corinthians, cerca de 2.100.000 são pagos pela Esportes da Sorte. É importante contar que ainda não há uma proposta oficial do Flamengo ao Neymar. O rubro-negro está avaliando as possibilidades, e se de fato entender que o Neymar quer voltar ao Brasil, pode formalizar essa oferta. O Flamengo, que negocia nesse momento com o Danilo, zagueiro / lateral da Juventus. Contei para vocês que existe um grande trunfo para o Flamengo nessa tratativa. A esposa e os filhos do Danilo querem se mudar para o Rio de Janeiro. Inclusive a escola das crianças já foi escolhida. Só para completar sobre o Neymar, tinham me perguntado durante a live dessa semana se o Neymar não poderia pintar no Cruzeiro. Afinal de contas, o Alexandre Matos tem excelente relação com o pai do Neymar, e o Cruzeiro é um dos clubes com mais capacidade de investimento. Perguntei essa questão para o Matos afirmou: esquece. A saideira sobre o Flamengo, Luiz Araújo, foi sondado pelo Al Rayyan. A possibilidade de proposta chegou aos ouvidos do Flamengo, que descartou qualquer negócio. José Boto já havia dito que jogadores titulares não serão vendidos por agora. Beleza? Vamos para as informações. Antes eu vou falar sobre o David Ricardo, um zagueiro do Ceará, que tem muito potencial no futebol brasileiro, zagueiro canhoto, foi oferecido ao Flamengo. O Flamengo não se interessou, e ele está muito próximo de ser vendido ao Botafogo. O Botafogo fez uma proposta, essa é a quinta proposta que o Botafogo faz por ele, e o Ceará aceitou dessa vez $1.800.000, cerca de 11, 12 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos. Agora o Ceará e o Botafogo estão debatendo a forma de pagamento. O Ceará pediu $1.200.000 à vista. O Botafogo está analisando, mas é questão de tempo para o jogador se acertar e se transferir para o Botafogo. Contrato de 4 anos, podendo se estender por mais um ano. Eu estou falando sobre ele porque ele foi oferecido ao Flamengo e está muito próximo de fechar com o Botafogo, que é rival do Flamengo na Supercopa do Brasil no dia 2 de fevereiro. Vamos agora falar da atuação bem apática, patética, pífia do Flamengo diante do Madureira. Gente, não tem como extrair nada de bom desse time, de verdade. É um bando em campo, é uma desorganização absurda. Inclusive o Kleber dos Santos, que foi auxiliar do Zé Ricardo, ele precisa evoluir, porque ele não consegue fazer o time jogar. E o Flamengo não tropeça, não empata com o Madureira em 1-1, não é porque os jogadores são fracos, não. O Flamengo tem potencial, tem bons jogadores. O Daniel Salles, lateral direito, é muito bom, jovem. O Ryan Lucas, jovem, é muito bom. O Carlinhos, para futebol carioca, a gente viu na temporada passada com a camisa do Nova Iguaçu, ele consegue dar conta do recado. O Cleiton, zagueiro, é bom zagueiro. Gente, o time do Flamengo não é ruim, o banco de reservas tem boas opções também. O problema do Flamengo nesse início de campeonato carioca é mal treinado. O time é mal treinado. Isso não é uma visão minha, não. Isso é informação. A diretoria do Flamengo está observando o trabalho, obviamente que é a distância, porque eles estão nos Estados Unidos, né? Mas eles estão observando que precisa melhorar. Que, de fato, o Flamengo não está fazendo um bom trabalho nesse início de temporada, nesse início de campeonato carioca. É desorganizado o time, não tem uma transição rápida, não tem uma marcação sob pressão. Além disso,
O treinador Kleber dos Santos, ele continua mantendo alguns jogadores que, na minha visão, não faz o menor sentido. O Thiaguinho, embora ele tenha feito gol, e eu falei isso no meu Twitter durante o jogo, a atuação fraca do Thiaguinho. Não faz o menor sentido você escalá-lo como titular. E não tem nem outro sentido também continuar com o Thiaguinho no segundo tempo. Repito, embora ele tenha feito gol. Mas não foi uma jogada dele, foi uma bela finalização, beleza, uma finalização forte. A boa jogada foi do Ryan Lucas, que driblou ali alguns adversários. Não foi o Thiaguinho, a bola sobrou para o Thiaguinho, ele chutou forte e a bola entrou. Então não foi mérito, óbvio, foi mérito dele porque ele chutou forte e tal, mas não foi algo que você fala assim, meu Deus, o Thiaguinho está fazendo a diferença dentro de campo. Tal como o Lohan. O Lohan precisa evoluir. Óbvio que o contexto não ajuda, é um catadão esse time, mal treinado, mas o Lohan não chama a responsabilidade, não tenta fazer a diferença no meio de campo. Eu vou pegar um exemplo do Botafogo, eu estou vendo o Patrick de Paula atuando no Botafogo nesse início do Campeonato Carioca. Ele pelo menos chama a responsabilidade. Na derrota do Botafogo para o Maricá, ele chamou a responsabilidade. No último jogo, ele também continuou chamando a responsabilidade. O Lohan não, parece que ele se esconde. E ele precisa evoluir. Isso mostra o porquê do CSK ter tido a cara de pau de chegar aqui ao Flamengo e ter oferecido 4, 5 milhões de euros. Porque o mercado já enxerga dessa maneira em relação ao Lohan. Ou ele volta a produzir, ou vai ser isso, ladeira abaixo. Ladeira abaixo. E outra, a gente não sabe também como que é o comportamento do jogador fora das 4 linhas. Isso precisa ser avaliado também. A gente não sabe como que está sendo o Lohan fora das 4 linhas. Eu não sei, eu não tenho nenhuma informação. Isso também precisa ser analisado e avaliado. Agora vamos falar de mercado da bola, que durante o jogo do Flamengo contra o Madureira, a jornalista Monique Danello, da TNT Sport, trouxe uma informação muito importante em relação ao Flamengo e Danilo. Ela cravou, eu vou até ler aqui exatamente o que ela disse. Ó, pera aí que eu vou pegar o vídeo aqui rapidinho. Exclusivo. Danilo tem conversas avançadas para chegar ao Flamengo. Então ela está falando aí que nos próximos dias o rubro-negro vai se acertar com o Danilo, vai conseguir a contratação do Danilo. O Flamengo não confirma, os empresários também não confirmam. Quem está dizendo, repito, dando os créditos aqui, é a jornalista Monique Danello, da TNT Sport. Agora, se ele chegar de fato, eu considero um bom reforço. Óbvio, precisamos analisar quanto que o Flamengo pagaria por ele, de salário, de luvas, isso tudo precisa ser analisado. Porém, a nível técnico, para o futebol brasileiro e para a zaga, eu considero o Danilo um baita reforço. Ainda faz a lateral direita? Sim, ainda faz a lateral direita. Pelo menos na seleção brasileira ele atua como lateral direito, embora eu não concorde muito com o Dorival Júnior em relação a isso. Mas ele consegue quebrar o galho sim, tem essa versatilidade, mas caso ele chegue ao Flamengo, o Flamengo mira o Danilo como zagueiro, não é como lateral direito. Eu considero um grande reforço caso ele chegue ao Flamengo. E vocês, torcedores, o que vocês acham em relação ao Danilo? Quero a opinião de vocês. Outro jogador, esse eu considero craque, goste ou não da pessoa Neymar, é craque. É craque. Foi a última, digamos assim, o último craque que o Brasil lançou para o futebol brasileiro. Eu acho. É um fenômeno, assim, o último fenômeno que, cara, o Neymar com a bola nos pés é um absurdo. Óbvio, quando abre a boca, às vezes fala umas besteiras, algumas atitudes que a gente não concorda muito. Eu, particularmente, não concordo. Mas dentro de campo, craque no futebol brasileiro. Atualmente, ele iria deitar. O que está acontecendo? Para contextualizar toda a situação. Ele pertence ao Al Hilal, correto? Só que o Jorge Jesus deu uma entrevista coletiva que chamou a atenção de muita gente. Palavras fortes de Jorge Jesus sobre Neymar e praticamente disse que não conta com o jogador brasileiro na temporada no Al Hilal. Abre aspas para o Jorge Jesus. Neymar não pode mais ter um desempenho no nível que estamos acostumados. As coisas ficaram difíceis para ele, infelizmente. Ele ainda tem contrato com o Al Hilal e talvez caiba a ele decidir o seu futuro. Gente, o que eu estou entendendo isso aqui, ó, Neymar, procura um outro clube que eu não vou mais te usar. Eu entendi dessa forma. E aí, as notícias começaram a sair dizendo que o Neymar não aceitou uma proposta de um clube da MLS. Provavelmente o clube que atualmente está o Messi, que é muito amigo dele, e inclusive está o Suárez também. Eles poderiam refazer novamente aquela trinca ofensiva dos tempos de Barcelona, o trio MSN. E aí ele não aceitou.
E aí vem o UOL, Bruno Andrade, jornalista do UOL, dizer que o Flamengo espera a rescisão de contrato do Neymar com Al Hilal para abrir negociações. E, ao mesmo tempo, o Neymar deu uma entrevista à Romário TV, o Romário está lançando uma TV sensacional, inclusive. Ele diz o seguinte: eu sempre falei que sempre tive vontade de jogar no Flamengo, por tudo que é o Flamengo. E o Santos é o meu amor de criança, é minha casa. Gente, na boa, isso parece roteiro de cinema, cara, de filme. Olha o que está acontecendo tudo ao mesmo tempo. É tudo ao mesmo tempo. Jorge Jesus dá uma declaração dizendo que não conta com o Neymar. A imprensa noticia que o Neymar não aceitou ir para a MLS. Em seguida, a imprensa diz que o Flamengo espera a rescisão do Neymar com Al Hilal para poder abrir as negociações. Enquanto isso, nas redes sociais só se fala disso, Flamengo e Neymar. Cara, beleza, parece uma pergunta tola, mas você é a favor do Neymar no Flamengo? Porque eu tenho pessoas próximas, amigos, que não queriam o Neymar no Flamengo atualmente por entenderem que o pacote Neymar iria muito mais atrapalhar do que ajudar. E ainda seria um custo extremamente alto ao Flamengo. Gente, eu não tenho nenhuma informação, repito, quem trouxe essa informação foi o UOL, o jornalista Bruno Andrade. Não foi o Vene Casagrande, eu só estou trazendo um debate aqui para vocês comentarem. Valeu? Beijo para vocês, forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!